Boa tarde, pessoal. O que mais é possível para hoje? De novo eu aqui fazendo uma live de última hora, assim. De última hora não, mas relâmpago, né? Sem avisar, sem fazer postagem. Seja bem-vinda, bem-vinda Renata Menezes, ó, é físio, é minha colega, também sou fisioterapeuta. Gente, resolvi fazer essa live assim, de forma espontânea, para falar um pouquinho sobre mudança, né? Eu te pergunto, para ti que vai assistir depois essa live, ou que está entrando agora aqui comigo, seja bem-vinda, Dayara. Como é para vocês isso de mudança? Se quiserem aí, deixando também comentários para a gente falar sobre isso. Vocês conseguem mudar com facilidade? Tem algo na vida de vocês que vocês estão escolhendo mudar? Como é isso? Tem algo que vocês gostariam que fosse diferente? Que vocês desejam que seja diferente, mas colocam isso lá para o futuro como se fosse impossível de acessar de forma automática essas diferenças? Fazer a diferença, ser a diferença? Seja bem-vinda, SZ Terapias, Jenny. Vamos chegando, pessoal. Pois então, né? Hoje eu vim aqui dizer e vou falar uma frase que é muito batida, que é a seguinte, né? É loucura tu desejar fazer uma mudança e fazer tudo sempre igual. Ou é uma loucura vocês desejarem algo diferente e seguir fazendo sempre mais do mesmo, né? Quando a gente tem uma rotina, que a gente tá naquele piloto automático, a gente acaba sempre criando mais do mesmo para nossa vida. Mas o mais interessante é que isso tudo pode mudar, né? Como muitos de vocês já sabem, eu sou facilitadora de qualidade de vida através de diversas ferramentas quânticas e uma delas é a barra de Axis, né? Eu sou facilitadora, praticante de barra de Axis, facelift e mais de 60 processos corporais do Axis. Sou consteladora também. Quando eu trago algumas das ferramentas que existem e essas são as que eu utilizo, ainda utilizo para mudar a minha vida diariamente e também para levar a mudança na vida das pessoas que eu conheço, tanto das pessoas que convivem comigo, né, no meu relacionamento pessoal, quanto com os meus clientes, que antigamente, como fisioterapeuta e osteopata, eu chamava de pacientes. E hoje, e cada vez mais, eu tenho essa consciência, né, que não existe nenhum paciente, existe sim clientes. Por quê? Porque para que as mudanças aconteçam, para que uma reabilitação aconteça, seja ela física, emocional ou energética, é necessário que haja uma relação, né, um vínculo de equilíbrio. Ou seja, qualquer mudança pode acontecer, mas vai depender sempre do sujeito que está atrás, né, buscando essa mudança. Não adianta a gente falar que, eu posso ter as melhores técnicas, né? E realmente eu acredito nas técnicas que eu trabalho porque eu utilizo elas na minha vida particular o tempo inteiro. O Axis Consciousness, o Gary, que é o fundador, ele já diz que o slogan é, né? Empoderando você a saber o que você já sabe. Ou seja, tá tudo com a gente. E hoje eu venho aqui falar especificamente das barras de Axis, né? Porque o Axis Consciousness é um conjunto de ferramentas que te possibilitam acessar mais consciência. E quando tu fica mais consciente, tu começa a perceber possibilidades para que as coisas mudem. Às vezes tu não precisa nem perceber de forma lógica, mas só de tu estar ali, né, deitar, permitir que alguém toque nos teus pontos, porque correr as barras o que é? É uma técnica onde tu deita na maca, ou numa cadeira, ou numa canga, ou num sofá, ou seja, em qualquer lugar pode ser feito, e aí o praticante de barras vai lá, toca em alguns pontos da tua cabeça, são 32 pontos, tá? Cada ponto corresponde a um aspecto. Então, por exemplo, tem ponto do dinheiro, tem o ponto da sexualidade, tem o ponto da cura, do corpo, do controle, do poder. São N pontos. O praticante vai ali tocando naqueles pontos e a partir desses toques com comandos mentais, que não precisam nem ser, a gente nem precisa fazer esses comandos em voz alta, as tuas barras, né,
vão correndo. O que é isso? Toca num ponto aqui, aqui. No momento que tu faz esse toque, ativa o comando, acontece um campo energético. Por isso que a gente diz correr as barras. Porque quando tu toca, tu cria uma barra energética onde elas vão correndo e a partir disso tu vai eliminando crenças que te limitam, pontos fixos. O que são pontos fixos? Uma coisa que tu acredita que tenha que ser daquele jeito. Vamos dar um exemplo. Eu não tenho como mudar de emprego. E aí tu começa a repetir isso pra ti mesmo. Eu não tenho como mudar de emprego. Tu cria um ponto de vista fixo de que tu não tem como mudar de emprego. E aí o teu cérebro, que adora cumprir uma ordem e um comando, ele vai criar tudo para que tu não mude de emprego, para que tu não perceba possibilidades de mudança. Então eu tô dando um exemplo para vocês do que seria um ponto de vista fixo, né? Ou tipo assim, se eu comer carboidrato eu vou engordar. Isso também é um ponto de vista fixo. Então toda vez que tu comer carboidrato, tu vai acabar engordando. Agora, se tu consegue daqui a pouco, tu tá ali tocando no ponto, tu libera esse ponto de vista fixo e daqui a pouco tu pode perceber assim, mas se eu comer carboidrato, de repente eu vou receber mais energia. Talvez o meu corpo tenha se movimentado, tenha gastado energia e agora tá precisando repor. Então, se eu comer um carboidrato, hoje vai me nutrir. Tu muda teu ponto de vista fixo. A partir dali, teu corpo começa a mudar também a forma que ele recebe esse carboidrato. Então eu já dei 2 exemplos para vocês assim do que seriam pontos de vista fixo. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde. E então assim, voltando a falar, né? Comecei aqui falando de mudança e escolhi uma das ferramentas com as quais que eu trabalho, que é a barra de Axis, que é uma técnica de mais de 60 técnicas que estão, né, num conjunto de ferramentas quânticas do Axis Consciousness. Então, traduzindo, o que é Axis Consciousness? É acesso à consciência. E o Axis já diz que consciência é incluir tudo e não julgar nada. Como assim, Mac? Sim, quando tu começa a correr as tuas barras, que normalmente é a porta de entrada pro Axis, é receber uma sessão de barras de Axis, ou daqui a pouco fazer um curso de barras, tu começa a ficar mais presente, né, contigo. Já durante um atendimento, conforme o praticante, ele vai te ensinar alguns processos verbais, algumas perguntas que tu pode utilizar no teu dia a dia, que vão abrir para que tu possa perceber mais possibilidades diante de qualquer situação. Quando tu faz uma classe de barras, então, que é uma classe de um dia inteiro, ali tu recebe um manual onde tem vários processos verbais e ferramentas energéticas que ajudam a facilitar a tua vida. Então, vou pegar um exemplo de uma ferramenta que tem na classe de barras, tá? Além de tu vai receber 2 vezes, tu vai ser atendido 2 vezes com essa técnica, que é as barras de Axis, vai receber 2 atendimentos. Tu vai receber um manual, tu vai assistir o vídeo do Gary, que é o fundador do Axis, e do cofundador Dr. Dan, aplicando uma sessão, tu vai assistir. Tu vai ser facilitado durante a classe, as tuas questões tu pode trazer durante a classe, e aí tu vai ter o facilitador ali, que é quem dá a classe. No caso, quem fizer comigo, eu vou facilitar as situações que tu vai trazendo da tua vida. E tu vai aplicar 2 vezes essa técnica, né? Vai fazer 2 atendimentos sobre a minha supervisão. Além disso, tu recebe um gráfico com os pontos para que tu possa ir aplicando, né? Então, tu vai ter um gráfico que é tipo a tua colinha ali para as primeiras vezes que tu for correr barras, tu ter ela junto para poder fazer a técnica, né? Isso tudo vai te gerando eu vou dizer da minha experiência, tá? Eu tive um salto quântico quando eu fiz a minha primeira classe de barras. A minha primeira classe de barras eu fiz... Oi, Vivi, tudo bem? Seja bem-vinda. A minha primeira classe de barras eu fiz em 2019. E eu lembro que quando eu fui fazer, como eu sou fisioterapeuta e sou muito curiosa, então desde sempre eu tô sempre fazendo curso, né? É uma coisa que eu gosto muito, eu adoro ler, adoro adquirir novos conhecimentos. Então, em 2019, eu resolvi conhecer essa técnica. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso, eu já tenho alguns cursos que eu não utilizo muito, e eu pensei assim, na época era R$990. Eu pensei assim, e a facilitadora
fazia em 10 vezes. Eu pensei, bom, se eu fizer esse curso aí e não for algo que eu vá utilizar, que eu não gostar depois para aplicar nos meus clientes, não tem problema. Eu vou pagar R$ 99 por mês, né? O que que é isso? Preço de uma espumante. Se tu for sair para jantar e for tomar um espumante, aí é o preço de uma espumante por mês. E aí, né, agendei com a minha primeira facilitadora para fazer a classe. E ela me disse assim, vem no meu espaço que eu vou te fazer um atendimento de 30 minutinhos para tu ver como é que é. E eu lembro, gente, que eu deitei na maca para fazer o atendimento com ela. Começa que assim, ó, ela me falou, tudo que tu for sentindo, todo o desconforto que tu tiver, por favor, se tu quiser, tu fala comigo e aí eu vou te fazendo facilitações. Ou senão tu fica só quietinha recebendo que as barras vão atuar de qualquer forma. E eu lembro, gente, que eu senti assim, ó, como se escorresse muitas lágrimas dos meus olhos. E aí eu só pensava de olho fechado e digo, ai, que vergonha, eu vou molhar toda a maca da mulher. E aí, pra minha surpresa, eu passo a mão assim pra limpar o choro. Não tinha lágrima nenhuma. Era um choro energético. E a partir dali, aquilo já me trouxe uma leveza, assim. Parece que eu levantei, quando eu levantei da maca, eu levantei mais leve. E levantei surpresa com aquela reação, porque eu tinha, né, um ponto de vista que uns anos atrás, antes de acontecer isso, eu tinha dito assim, quer saber, não vou mais chorar, né? Pra que chorar? Bora lá lutar, viver e chorar e perder tempo. Então eu realmente muitas vezes não conseguia chorar e aquilo, depois de um tempo eu comecei assim, mas seria bom às vezes chorar pra botar pra fora, né? Às vezes a gente tá angustiado, tá ansioso. Bom, eu só sei que naquela sessão de barras eu tive um choro energético. Levantei da maca e a minha, que não era minha facilitadora ainda, né, mas que minha futura facilitadora disse assim pra mim, eu vou te ensinar uma ferramenta que é um interessante ponto de vista. Olha só a Rô da Tela e Aquarela dizendo que tá no ônibus. Isso aí, vai me acompanhando aí do ônibus. E aí ela disse assim, já que tu tá me dizendo que tu é muito reativa com as pessoas, que tu vive meio que, né, na defensiva, como seria tu aprender a usar essa ferramenta antes de discutir com alguém? Mentalmente fica, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre o ponto de vista da outra pessoa. Porque tu vai avisando, tu vai dando um comando pro teu corpo e pra tua mente que tudo é um interessante ponto de vista. Daí eu até dei um exemplo aquele, né, gente? Por exemplo, se eu botar um 6 aqui na minha mão, pra mim, do meu ponto de vista é um 6, mas pra vocês que vão estar aí olhando, é um 9. Nenhum de nós vai estar errado. Então, na verdade, hoje em dia, eu consigo perceber que tudo é um interessante ponto de vista, né? Ao invés de eu ficar alinhando com as pessoas, reagindo às pessoas, gastando energia, interessante ponto de vista. E eu sei que eu saí dali, então, né, depois de 30 minutos de barra, e essa ferramenta, esse processo verbal, né, que é o do interessante ponto de vista, eu saí dali e eu comecei a usar, porque eu sou muito Caxias. Se eu aprendo uma coisa, eu quero utilizar. Então eu comecei a usar o interessante ponto de vista com as pessoas, eu percebi que as minhas relações se tornaram mais fáceis, né? Não gastava tanta energia para ficar defendendo o meu ponto de vista, ou para ficar, ou me alinhando com aquilo que a pessoa dizia. Enfim, ali minha vida já mudou. E aí, realmente, naquele dia eu fiz a escolha, eu vou fazer a classe de barras. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí de lá e disse, não, realmente isso é legal, eu vou fazer a classe de barras, o dinheiro que eu falei que eu ia pagar em 10 vezes, eu criei em 15 dias. 15 dias depois eu estava fazendo, então, a minha primeira classe, cheguei para facilitadora, paguei notinha em cima de nota, levei em dinheiro, em espécie. Ela disse, ué, você não ia fazer em 10 vezes? Eu digo, não, criei o dinheiro, tá aqui todo ele, ó, já vou sair com o curso pago. Então isso já fica para vocês, que para dizer para vocês que quando vocês escolhem algo de verdade, lá do fundo do coração, se cria. Por quê? Porque o universo faz os movimentos, né? O nosso movimento é escolher. É escolher e ir para a pergunta, né? Do que se requer para que eu mude isso? Eu falei que a live ia ser sobre mudança, então é sobre isso, ó. Tem alguma coisa na tua vida que não tá legal? Começa usando essa pergunta. O que se requer para que eu mude isso? Qual é o ponto de vista fixo que eu tenho aqui que não tá me permitindo mudar? Então façam esse tipo de pergunta e não respondam. Larguem a pergunta.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dizer o seguinte: existe N ferramentas para mudança, né? Por exemplo, eu sou consteladora. Às vezes, quando tu abre um campo da tua família, de uma doença que tu tem que tu nem imagina que possa ser algo que tá já no teu clã, e tu abre um campo, tu acaba percebendo que aquilo nem é teu, né? Que é um padrão que está sendo repetido geração por geração. Quando tu olha para isso, tu já muda. Porque tudo aquilo que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não tem como mudar. Mas tudo aquilo que a gente coloca atenção, a gente tem como mudar. Mas o meu convite aqui para vocês é o seguinte, ó. Se tu tá achando que tua vida tá muito mediana, muito morna, muito do mesmo, e tu gostaria de mudanças, faça uma classe de barras, né? Pergunta aí assim, ó, percebe se vai expandir, se isso vem de acordo com o que vai no teu coração. Tu realmente está buscando mudança para tua vida? Então eu vou dizer o seguinte: uma classe de barras é um salto quântico. Na minha vida foi um salto quântico. Tinha uma coisa que eu queria muito na época e que eu nem imaginei que isso fosse mexer quando eu fizesse a classe de barras. Não fui com isso na cabeça. Na verdade, quando eu fiz a classe de barras, eu primeiro pensei em ter mais uma ferramenta para atender meus clientes de fisioterapia, porque eu percebia que quando o problema chegava no físico, ele já tinha passado pelo energético, pelo emocional. E aí eu lembro que na época eu já era consteladora, só que ao mesmo tempo eu percebia que, como eu trabalho muito em geriatria, nem sempre o familiar estava disposto a constelar, né? E meus clientes de geriatria, muitos deles já não respondem por si, né? É um familiar que responde por eles, alguns já são vegetativos, não conseguem se comunicar verbalmente. Então acabou que com a constelação eu não pude contribuir tanto com esses pacientes acamados, mas quando eu fiz a fisioterapia e resolvi fazer as barras, foi exatamente buscando isso, mais possibilidades para essas pessoas, né? Como fazer a sessão de fisioterapia ter um resultado mais eficiente, mais eficaz e ao mesmo tempo trazer uma qualidade de vida, um bem-estar maior. Porque quando tu corre as barras, e quem já correu as suas barras pode falar isso aí, ou deixar depois nos comentários, eu vou salvar essa live no YouTube também. Quando tu corre as barras, no mínimo, tu vai levantar da cadeira ou da maca com um estado de relaxamento maior, que muitas vezes as pessoas até confundem com cansaço ou com sono. E na verdade não, na verdade é porque tu foi limpando crenças, padrões que te limitam, pensamentos, sentimentos e emoções que são pesadas e que quando tu limpa isso, o corpo se desarma. É como se o corpo derretesse, né? Soltasse essas barreiras. Alguns usam o termo couraças, é como se liberasse essas couraças e que o corpo pudesse realmente relaxar e ir para o seu estado natural, né, de bem-estar. Então, no mínimo, isso acontece quando tu corre as barras. Se vocês forem pesquisar mais, vocês vão ver que as barras já foram comprovadas que elas ajudam na depressão, né? A diminuir depressão, no tratamento de depressão, diminui síndrome do pânico, crianças com TDAH, não só crianças, qualquer pessoa com autismo, pessoas com epilepsia, isso tudo as barras contribuem para amenizar ou até às vezes sumir certos sintomas, né? Porque muitas vezes o sintoma é o corpo gritando que ele não aguenta mais alguma situação. E é tão legal que quando tu faz isso com as barras, tu dá esses saltos quânticos, né? De aumentar bem-estar, de começar a perceber as oportunidades no teu dia a dia. Sai do piloto automático, vai para o estado de presença contigo, então começa também a perceber a energia das pessoas que te rodeiam, onde que é bom estar, aonde não é tão confortável estar. E a partir daí tu vai construindo uma vida diferente. No Axis a gente também tem um termo que é os incrementos de 10 segundos. O que quer dizer isso? Que a cada 10 segundos a gente pode fazer uma nova escolha. E se até hoje tu não pensou em fazer uma classe de barras, ou se até hoje tu nunca ouviu falar em barra de Axis, fica aqui esse meu convite. Como seria se permitir receber uma sessão de barras? Agendar uma sessão de barras e deixar fluir, né? Baixar tuas barreiras e só receber.
para ver o que isso pode criar para o teu mundo, para tua realidade. E se tu estiver buscando realmente assim, ó, uma mudança efetiva e te empoderar do ser único que tu é, descobrir qual é o teu propósito aqui nessa terra, porque eu vou dizer uma coisa, prosperidade, dinheiro, saúde andam de mãos dadas com alegria. E quando a gente trabalha com o nosso propósito, nossa vida se torna mais alegre. E por consequência, vem dinheiro, vem prosperidade, vem relacionamentos saudáveis e nutritivos pra gente. Tudo começa com a gente. As barras é uma ferramenta que te permite essa facilidade, né? E outra coisa muito importante, e aqui fica o recado também para quem já é praticante de barras, né? Não adianta tu fazer um curso desses que ele só vai ter valor se tu realmente praticar, receber, né? Barra de Axis, eu lembro que quando eu ouvia no começo alguns facilitadores falar, eu estranhava que eles diziam assim, ó, quando tu te permite deitar na maca para receber uma sessão de barras, tu tá treinando o teu receber. E dinheiro, saúde, relacionamentos amorosos saudáveis, leveza com relacionamento familiar ou de trabalho, seja lá com o que for, tem muito a ver com a tua capacidade de receber. Então, quem é praticante de barras ou quem ainda não se tornou, mas pretende, é fator decisivo, na minha opinião. Daí é meu ponto de vista, tá? Troque barras. Pague alguém para te correr as barras. E se engaje com a energia das barras. Porque o preço da classe de barras é um preço tabelado. Hoje no Brasil é 1.450 para quem está fazendo a classe pela primeira vez. Quem vai fazer pela segunda vez ou terceira paga só metade do preço, né? Com facilitadores, tu pode fazer com facilitadores diferentes. E assim, ó, tanto que eu aqui, a minha cereja do bolo é que toda segunda-feira eu disponibilizo à tarde para que quem fez a classe comigo e até para colegas que queiram vir aqui praticar, venham para trocar. Então essas trocas, na minha opinião, é fundamental. É isso que vai fazer a classe ter valor, né? O preço da classe é 1.450, mas o valor de uma classe de barras vai depender do quanto tu vai utilizar as ferramentas daquele manual, quanto tu vai praticar essa técnica. Hoje eu posso dizer que 1.450 é o troco diante da grandiosidade do que uma classe de barras pode fazer com a tua vida, né? A minha vida mudou muito. Vocês podem dar uma olhadinha no meu Instagram profissional antes das barras, que eu fiz o curso de barras em outubro de 2019. Vocês olhem como é que era o perfil antes e olhem como é que é hoje. E olha o quanto a minha vida mudou. E quando eu fui buscar as barras foi para ter mais uma técnica para usar com meus clientes. Mas é que toda vez que eu aplico num cliente ou troco com uma colega, eu também acabo recebendo dessa energia, essa limpeza de padrões, né, crenças, pensamentos, sentimentos e emoções. É um estilo de vida. Hoje eu posso dizer que o Axis é uma filosofia de vida e que sim, ele possibilita, é uma ferramenta que pode servir para ser a tua virada de chave para a mudança que tu tanto tá esperando. E já digo assim agora como consteladora, né? Quem fica aí esperando na zona de conforto é criança. Criança não se vincula amorosamente, criança não cria e não gera dinheiro. Então, o convite que eu faço para vocês é que vocês façam uma movimentação de buscar a mudança ao invés de ficar sentado esperando. Porque a mudança não cai do céu, tá, gente? Então, fica aqui, né, um pouquinho da minha experiência com barra de Axis. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram deixar também, contar como é que é a experiência de vocês com barras, quais foram as mudanças que geraram na vida de vocês, fiquem à vontade, tanto para deixar aí, né, como comentário no YouTube ou no Instagram. E se alguém aí também é praticante de barras, facilitadora, e tem interesse em fazer uma live comigo contando como é que é a sua experiência com barras, me chama no direct, que eu sou parceiraça, assim, de fazer live.
pra gente poder compartilhar com mais pessoas, porque pra mim ainda, embora hoje já esteja em 180 países as barras de Axis, eu ainda percebo que muita gente não conhece. Eu tenho pessoas que chegam pra mim e dizem assim, Mac, o que são essas barras? Que barra é essa? Tem uma barra? Tem que levantar barra? Como assim correr barras? Gente, barras é isso, né? Toca de um lado da cabeça, toca do outro, ativa um comando ali naquele ponto e a partir dali gera uma barra energética que corre e enquanto essas barras estão correndo, tá havendo uma limpeza. Então assim, ó, bem a grosso modo, pensa aquele computador que tá pesado, que tu não consegue mais fazer ele funcionar com agilidade. E tu vai lá e dá uma resetada e o computador volta a funcionar. As barras de Axis fazem isso com a gente. Então assim, ó, tá buscando mais clareza mental, tá buscando mais estado de presença, mais empoderamento pessoal e mudança, fica a minha dica. A Rô tá falando ali, né, da tela e aquarela. Eu recomendo, super, super, super. Sim, a Rô também é praticante de barras, facelift e outras ferramentas energéticas, né? Olha aí, ó. Olha só como pode melhorar mais ainda, cada 10 segundos uma mudança. A Rô é de Niterói, tá buscando pessoas para fazer troca com ela. Então, assim, ó, vocês aí que são de Niterói, a Rô quer alguém para trocar barras, facelift. Ela tem outros processos também que eu sei, MTV SS. E também, por que não, né? Quem não tiver barras e quiser saber como é que é, e ela é de Niterói, procura a Rô para receber uma sessão, né, Rô? Gente, é isso. Essa live até se prolongou um pouco mais do que eu esperava. E deixo aqui um convite para vocês. Dia 17, sábado que vem, eu estarei dando uma classe de barras aqui no meu espaço. Onde que fica? Zona Sul de Porto Alegre, tá? Espaço Maqueles Medeiros Facilita, Cariri 24. Então, como seria vir para essa classe, né? Vai ser um dia inteiro de classe onde tu vai receber manual, gráfico, coffee, vai assistir o vídeo do Gary Uday aplicando, vai poder aplicar 2 vezes para treinar a técnica, vai receber 2 sessões de barras, vai receber facilitações para as tuas questões e ainda sai daqui com um certificado internacional, registro no site para poder trabalhar em mais de 180 países com essa técnica, vai poder se auto-aplicar, aplicar nos familiares e ainda, se quiser, desenvolver uma renda aplicando em outras pessoas. Como pode ser mais grandioso e incrível mudar a nossa vida, né? Fica o convite. Se tu sentiu no teu coração que isso pode contribuir com a mudança que tu tanto está escolhendo, dá o primeiro passo. Qualquer mudança, por mais que pareça grande para ti, começa com o primeiro passo. E se for esse o primeiro passo, né? Fazer uma classe de barras ou agendar uma sessão. Beijo e até a próxima!